Os manuscritos do Mar Morto provocam uma grande curiosidade no público. O público leigo é influenciado pelas notícias sensacionalistas que aparecem nos meios de comunicação. Em vez, o público mais esperto encontra nesses manuscritos descobertos na zona de Qumran uma oportunidade para um estudo, seja da vida no tempo de Cristo, que dos textos bíblicos. Os manuscritos foram descobertos em 1947 e a descoberta aconteceu por acaso. Um beduíno que havia perdido uma cabra que tinha caído dentro de uma gruta descobre 7 manuscritos em forma de rolo dentro dessa gruta onde a cabra tinha caído, no deserto de Judá. Estamos próximos do Mar Morto, não muito longe de Jericó. O beduíno, tendo descoberto esses 7 rolos, vendeu alguns deles para um bispo ortodoxo em Jerusalém, que imediatamente percebeu o valor que eles tinham. E a partir daí começou um processo de estudo, um processo que poderíamos comparar quase a um romance policial. A partir dos anos 50, da década de 50, começaram então as escavações na zona onde o beduíno havia encontrado os primeiros manuscritos. No final, foram encontradas 11 grutas com vários manuscritos, milhares de manuscritos que contêm diverso material. Esses manuscritos eram rótulos quase inteiros ou também pequenos fragmentos que apresentavam muitas dificuldades para serem decifrados. E o material encontrado vai desde cópias de textos bíblicos até outros materiais completamente inéditos, não conhecidos antes. Esse material encontrado nos permite conhecer 2 aspectos muito importantes para o estudo da Bíblia. O primeiro dele, como já havia dito, é conhecer como foram transmitidos os textos bíblicos que chegaram até nós. Foram encontrados textos de 2000 anos atrás e eles podem ou não confirmar se o texto que temos da Bíblia é o original ou não. Outro elemento que se revela a partir dos textos encontrados é quem produziu esses textos, quem eram os homens de Qumran. Podemos saber sobre a vida dessa comunidade de Qumran através de documentos deixados por eles mesmos, encontrados entre os manuscritos. Existem principalmente 2 que revelam como vivia essa comunidade. É a regra da comunidade e o assim chamado documento de Damasco. Esses 2 documentos mostram que era uma comunidade bastante ascética. Viviam numa grande rivalidade com Jerusalém, com a religião praticada em Jerusalém, no templo, a religião oficial. Por isso se diz normalmente que trata-se de um grupo que se separou de Jerusalém para viver a sua própria religiosidade. Eram radicais na celebração das festas e também levavam uma vida em comum. Existia uma fraternidade muito grande entre os membros. Os candidatos eram acolhidos na comunidade depois de um período, digamos assim, de noviciado. Uma outra característica muito importante da comunidade é o mestre de justiça. Ele era o responsável da comunidade e poderíamos dizer que contrastava com o sumo sacerdote de Jerusalém. Uma das grandes missões da comunidade era preparar-se para a batalha final. A comunidade representava os filhos da luz. Na batalha final, os filhos da luz combateriam contra os filhos das trevas, que são todos aqueles que não aceitam, não vivem a lei, que não a praticam. São, digamos assim, os inimigos da comunidade.
essa característica da inimizade com quem não faz parte da comunidade é muito marcada. Ora, existe um pouco de mistério sobre quem era essa comunidade. Normalmente se diz que eram a seita conhecida graças à literatura extra-bíblica, chamada de essênios. Existem muitos cientistas que dizem que eram os essênios, outros dizem que eram outro grupo. Esse debate está indefinido até hoje. Outro elemento importante na descoberta de Qumran são os manuscritos bíblicos. Nós sabemos que o processo de transmissão do texto bíblico foi muito complexo. A Bíblia completa que temos em relação ao Antigo Testamento é somente por volta do ano 1000. Então, descobrir textos bíblicos 1000 anos mais antigos é muito importante para saber se o texto que nós temos em nossas mãos hoje são ou não originais. E a resposta é positiva, porque confrontando o texto que nós recebemos, o texto que temos hoje, com os textos encontrados em Qumran, vemos que eles são idênticos. Em Qumran se encontraram textos de todos os livros, exceto Esther, do Antigo Testamento. Além de textos bíblicos, foram encontrados também textos que comentam os livros bíblicos e também textos apócrifos que não aparecem na Bíblia, como por exemplo Enoque. Os manuscritos do Mar Morto hoje estão praticamente todos publicados, inclusive projetos modernos de digitalização do texto foram colocados já na internet e podem ser consultados por todos. É claro que tem muitos pequenos fragmentos que são difíceis de decifrar, às vezes 2 letras, e esses pequenos fragmentos são causas de vez em quando, de algum escândalo, de alguma provocação da imprensa sensacionalista. Nós, porém, não devemos nos deixar perturbar por esses escândalos, porque existe uma equipe muito séria de cientistas que está continuamente estudando e tentando decifrar esses textos. E qualquer nova descoberta é sempre acompanhada por algum estudo científico que explica a interpretação dada. Um último aspecto que gostaria de mencionar é a polêmica que aparece muitas vezes entre a relação de Jesus com a comunidade, a relação não só de Jesus, mas dos cristãos em geral, inclusive João Batista. Não existe nenhuma prova que tenha existido contato entre Jesus, João Batista, os primeiros cristãos, com a comunidade. Toda hipótese que foi levantada não foi nunca provada. Particularmente acredito que seja impossível essa relação, porque basta vermos a característica principal da comunidade, que é o ódio em relação a quem está fora da comunidade. Jesus, em vez, pregou sempre o amor sem distinção, sobretudo o amor aos inimigos. Por isso acredito que o contato entre Jesus e a comunidade seja alguma coisa que podemos descartar. Qumran foi, sem dúvida, um momento importante para a história do estudo bíblico. Mas queria convidar a todos a não se deixarem envolver por reportagens sensacionalistas. E, ao mesmo tempo, convido para que seja dedicado um pouco de tempo ao estudo. Hoje, graças a Deus, temos muitos recursos na internet. Gostaria, ao mesmo tempo, de aconselhar um livro cujo o título é Os Homens de Qumran, escrito por pessoas espertas, por Florentino Martínez e Julio Barrera. São 2 pessoas que entendem bem do assunto, que estiveram sempre em contato com os manuscritos do Mar Morto e podem ajudar a entender bem o que é Qumran, qual é o seu significado.